Salve, salve pessoal! Vamos falar do Internacional nesta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Uma sexta-feira onde o vice-presidente de futebol da equipe colorada, José Olavo Bisol, concedeu entrevista ao Expresso VDG do Vozes do Gigante e trouxe assuntos importantes e pertinentes dentro e fora das quatro linhas e, claro, assuntos de gestão e principalmente financeiros da equipe colorada. A gente vai ampliar tudo isso e trazer para você os 5 principais destaques que ele falou durante essa entrevista. Mas antes, não esquece de deixar teu like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações e principalmente te inscrever no canal. Vamos tentar chegar nessa marca aí dos 200 inscritos nessa primeira semana de projeto. Fechou, pessoal? Então vamos já de imediato começar a repercutir esses 5 pontos importantes trazidos pelo José Olavo Bisol na entrevista que eu e o Lucas Colar fizemos com ele durante essa manhã no Expresso VDG. A primeira coisa de tudo foi uma avaliação sobre o trabalho. O José Olavo Bisol, ele completou um mês desde que ele assumiu a pasta da vice-presidência de futebol do Inter. Para quem não lembra, o Felipe Becker, ex-vice-presidente de futebol do Inter, acabou deixando o cargo por questões pessoais, questões que acabaram não sendo divulgadas de forma oficial, apenas ressaltando que o Felipe Becker havia pedido a sua saída, o seu desligamento do cargo de vice-presidente de futebol. E o José Olavo Bisol estava na Federação Gaúcha de Futebol, pediu o afastamento, a sua liberação desse cargo que ele foi eleito para assumir a pasta de vice-presidente de futebol do Internacional. E desde então ele tem trabalhado. E ele falou na entrevista que ele ouvia muita coisa estando fora do Internacional. Ele ouvia muitas opiniões, ele, de uma certa forma era surpreendido por algumas situações que eram ditas por torcedores e repercutidas por torcedores, só que ele gostaria de entender, ele entrar no Internacional e entender por ele próprio tudo o que estava acontecendo. Principalmente o fato de que os jogadores do Internacional não queriam mais estar no elenco colorado. Algo que, segundo José Olavo Bisol, nunca fez parte desse ambiente do Inter. Ele nunca percebeu isso no vestiário do Inter. Mesmo com as saídas forçadas, entre aspas, do Charles Arangues, do próprio Fabrício Bustos. Ele, inclusive, ressaltou essa situação. O próprio Robert Renan, que deixou a equipe do Internacional, e disse que foram situações de negócios, tanto do Charles Arangues, principalmente do Fabrício Bustos, que o Inter conseguiu reaver o valor do investimento e ainda lucrou com essa negociação, podendo fazer o investimento na contratação do Bryan Aguirre. Então o Inter viu oportunidades de negócios com essas saídas e não simplesmente se livrar do jogador porque ele não estava mais interessado. Ele chegou a utilizar o exemplo: se fosse na empresa dele, ele demitiria o atleta, o funcionário dele, mas no futebol há muitos fatores. Só que, de acordo com o José Olavo Bisol, isso não estava acontecendo no ambiente do vestiário colorado. Então, ele vê que o trabalho está evoluindo, principalmente dentro de campo, a troca da comissão técnica, a melhora física do Internacional. Então, esse primeiro mês foi de saldo positivo na visão do vice-presidente de futebol do Inter. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é a seguinte: a questão envolvendo o Ricardo Matias. O Internacional havia recebido uma proposta do PSV da Holanda para tirar o Ricardo Matias do Beira-Rio. Lembrando, ele tem contrato com o Inter até metade de 2025. É um contrato de categoria de base, ele gostaria de uma valorização, o Inter está tentando e trabalhando essa negociação de renovação. E, novamente, o Olavo Bisol ressaltou essa situação e reafirmou o interesse do Inter em permanecer com o Ricardo Matias e, mais do que isso, valorizar o jogador como uma joia das categorias de base, tratar com toda a seriedade necessária esse trabalho de renovação. E é isso que está sendo feito. Ele ainda destacou na sua resposta a respeito do Ricardo Matias o seguinte: o Inter tinha o direito de uma renovação automática por um ano. E juridicamente falando, na questão jurídica, o Inter fez uma notificação formal desse interesse. Então hoje o Inter trata
como se o Ricardo Matias tivesse contrato com o Inter até metade de 2026. Obviamente que faltam detalhes, acertos, para quem sabe até ampliar esse vínculo, mas hoje o Inter está, de uma certa forma, seguro que pelo menos até metade de 2026, juridicamente falando, o Inter tem esse vínculo com o Matias. Então a gente vai ver sim o Ricardo Matias sendo utilizado. Inclusive foi um dos questionamentos que eu fiz, se ele está à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Ele está à disposição do Roger, quem sabe pode ser até uma surpresa no jogo. Então uma boa notícia relacionada à joia das categorias de base do Inter, o Ricardo Matias, pelo menos é assim que o Inter observa esse jogador. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a saída de jogadores. O Inter não tem o interesse de vender mais ninguém, mas, e sempre tem esse mas, né? Mas, dependendo da proposta, e a gente tá falando do Wesley, o Inter não tem o interesse de vender o Wesley nesse momento. Inclusive, ele ressaltou que a proposta, a sondagem que chegou para o Wesley, nem mesmo foi de um representante legal, do representante oficial do Besiktas aqui no Brasil. É um agente que acabou sondando, cogitando e fazendo esse primeiro contato relacionado ao Wesley poder deixar o estádio Beira-Rio e ir jogar na Turquia. Então não existe uma proposta oficial na mesa do presidente para ser avaliada nessa questão do Besiktas. E o que o Bisol falou é que hoje o Inter não tem o interesse em vender atletas, principalmente porque a janela está fechada, o mercado é limitado e o Inter não conseguiria repor a saída desse jogador, que é muito importante, é titular absoluto da equipe do técnico Roger Machado. Então, pessoal, o que a gente lê a partir disso? O Inter não quer vender, mas se chegar uma proposta com valores absurdos, como o próprio Bisol destacou, o Inter vai liberar o Wesley. O Inter, precisa vencer os seus compromissos, precisa arrecadar, tem um compromisso, fiscal, um compromisso de arrecadação financeira, precisa cumprir as suas metas anuais de orçamento e por isso, se vier uma proposta alta, o Inter pode sim negociar o Wesley. Mas, num primeiro momento, a ideia é que esse elenco que o Inter tem hoje à disposição vá até o final da temporada de 2024. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês é a questão financeira do Internacional. A gente tem visto muitas notícias, eu até falei no vídeo de ontem aqui no canal que estava me preocupando essa questão financeira do clube. O Bisol disse que, obviamente, o Inter é um clube endividado, que o Inter tem algumas metas, que existe uma necessidade de venda, obviamente, de fazer dinheiro, mas que nos últimos anos o Inter tem sido superavitário e que essas notificações que o Inter tem recebido e tudo que tem se formado em volto do Internacional, dessa questão financeira, do atraso relacionado ao Wesley, da notificação relacionada ao Wesley por parte do Cruzeiro, até mesmo do Maurício, a notificação do Flamengo relacionado ao Thiago Maia, tudo isso de uma certa forma surpreende ele. Obviamente que ele não quer que o Inter esteja devendo, mas é que o Inter vai honrar com esses compromissos. Mas, de fato, está atrasado nesse momento, o que é costumeiro em, vamos dizer assim, 90% das equipes do futebol brasileiro. Assim como o Inter está devendo, o Inter também tem clubes que estão devendo para o Inter. O próprio Zenit é um, e o Inter está indo atrás da questão do Zenit para reaver alguns valores ainda relacionados à venda do Yuri Alberto para a equipe do Corinthians. Então, o Inter deve, o Inter vai pagar assim que conseguir, e o Inter também está buscando os recursos de clubes que não estão pagando ou não estão honrando os seus compromissos com a equipe do Internacional. Até o Bisol não quis tocar muito no assunto dos clubes que estão devendo, mas sim, existem clubes que devem para o Inter, e o Inter é um clube que tem dívidas, é um clube que tem algumas preocupações financeiras, mas nesse momento não é algo que está preocupando e não tem esse tamanho todo que está tendo de repercussão. E o quinto ponto é uma situação bem importante que muita gente estava questionando o Internacional durante essa temporada. O trabalho psicológico dentro do Inter, os psicólogos que o Inter não tinha desde a metade do ano passado. A gente viu muita repercussão que o Inter contratou psicólogos durante essa semana. A gente falou com o Bisol sobre isso e o próprio Bisol ressaltou. Isso nunca esteve longe do Internacional, nunca esteve fora de pauta do Inter.
por questões, né, profissionais. Os psicólogos que estavam no clube, que faziam esse tipo de trabalho, saíram no ano passado, mas o Inter conseguiu agora trazer novos profissionais com novas metodologias e a partir desse momento o Inter também está com essa equipe agora internamente no Inter para, de uma certa forma, trabalhar também mentalmente o Internacional. Então, se era um problema, esse problema está resolvido. O Internacional, sim, nunca duvidou da psicologia no esporte, nunca foi alheio a tudo isso, sempre esteve na pauta e por isso o Internacional trouxe essa equipe para seguir um trabalho, iniciar um trabalho em 2024, mas também pensando na temporada de 2025. Beleza, pessoal? Para acompanhar a entrevista completa é só acessar lá o canal Voz do Gigante. Tem o programa inteiro do Expresso VDG da manhã dessa sexta-feira, dia 6 de setembro, e tu vai poder ouvir com as palavras do Olavo Bisol sobre esses 5 destaques e, claro, outras situações que a gente também conversou. Tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, é muito importante. Vamos bater essa meta, pessoal, ainda nessa semana. Compartilha o conteúdo e, claro, ativa as notificações para tu ficar atento sempre que sair um vídeo aqui no canal. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Valeu!